Acho engraçado essa sua frase. Vem aí, como é? Pablo Marçal. Mas você acha que ele Eu acho mais nada. pode sair a Depois 2026? do que fizeram com o Brasil, com o Bolsonaro, Lula, depois de tudo, não acho mais nada. Você acha que Pablo Marçal pode ser o candidato do bolsonarismo para 2026? Eu acho. Deixa ele ganhar a eleição para prefeito de São Paulo, que eu duvido, mas deixa ele ganhar, para ver se no dia seguinte já não é ele. Esse Bolsonaro, desde sempre. Em 93 eu pedi a cassação e a prisão dele. Eu era governador do Ceará. Eu fui para a rua pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque tinha causas bastante. Então o PT aperfeiçoou o Bolsonaro para deixá-lo como espantalho. O Lula até hoje, ainda ontem, andou dizendo que vai ser o salvador da pátria, porque os trogloditas só podem voltar. E você achar que o tribunal vai manter a cassação, não guarda coerência com o que o tribunal fez com o Lula. O cara estava preso, cassado, não sei o que e tal, se lançou candidato mentindo que era candidato, depois lançou o Haddad para perder, como tinha botado o Michel Temer na vice da Dilma para travar a Dilma. E a turma vota nele, tudo cego. Compreende? Então, isso é o que está. Eu hoje vejo o Lula ressuscitando a pior direita brasileira. Por quê? Porque o Bolsonaro era tão imbecil, tão despreparado, tão desqualificado, que não conseguiu nem sequer administrar uma pandemia fazendo o trivial básico. Ele tinha que ser contra a vacina, ele tinha que ser, fraudar o cartão de vacina. Se ele faz uma bobagemzinha qualquer, monta um comitê ali, bota um general idiota para ser ministro da saúde. Então, graças ao falso líder que a direita verdadeira brasileira escolheu, que o Lula voltou. Uma eleição quase empate. Agora, se o Bolsonaro ficar fora, a direita não vai cometer esse erro. Sem Lula e sem Bolsonaro, Bolsonaro inelegível, esse tabuleiro vai embaralhar bastante. Como é que você vê 2026? Eu devo ter humildade para dizer que eu vejo de forma muito, muito embaçada. Muito embaçada. Por quê? Você tem algumas camadas onde vai se consolidando e onde a gente pode tentar entender o futuro, vendo como é que essas camadas estão se sedimentando hoje, não é? Uma camada central é a economia, já se disse isso com muita clareza. Porém, ela já não é mais tão centralmente central como sempre foi. Por quê? Porque a grande direita internacional percebeu o colapso de ideias da esquerda do mundo. A sua prostração ao neoliberalismo, a sua incapacidade de sair do identitarismo vesgo, que é um sintoma de humanismo. A distribuição de renda, né? Não, abandonou a ideia holista de superar a miséria, a desigualdade e lutar por uma humanidade pacífica e justa e etc, etc. Imagine, né? No countries, né? Sem boundaries, sem fronteiras, etc, etc. E este papo gerou uma guerra cultural que tem como quando eu estiver falando isso, eu estou falando do mundo, mas veja isso, a enésima potência caricaturada pela ignorância generalizada do processo político brasileiro. Só que hoje, a polarização, o que a gente vê é a agenda de costumes pegando essa pauta. Então, eu estou lhe falando de duas camadas. Então, aqui, a camada no Brasil não é a migração. A camada no Brasil é a estagnação econômica, como lá, mas a guerra cultural que está trocando na cabeça do povo, pobre, trabalhador brasileiro, o locus da decisão do voto. Como é que é? Eu sou um cidadão da favela do Rio de Janeiro. Eu sou um dos 72 milhões de inadimplentes que estou com meu nome humilhado no SPC. Eu rodo um terceiro turno de trabalho, pelo qual ninguém me paga nada, nos transportes, indo e voltando para o trabalho. Eu chego em casa apavorado se a minha família escapou das balas perdidas da polícia, mais do que do crime, mas também se meu filho conseguiu voltar da escola sem ter aderido à facção, ou ter entrado na ilusão de ser um aviãozinho da droga e tal, e eu chego em casa e estão ameaçando, chega uma notificação que estão ameaçando tomar minha geladeira porque eu atrasei minha prestação, e querem cortar minha luz porque eu atrasei o pagamento do não sei o quê, e tá, eu entro em casa e ligo a televisão para me distrair um pouco. E, de repente, o que me manda dizer a televisão? Uma estética, desculpa, filha da
sabe, nada que ajude as pessoas a qualificar o seu pensamento, o seu olhar crítico, a sua percepção do ser estar aqui, agora, etc, etc. E entra o noticiário. O noticiário é o seguinte, eu passo 1 hora à força vendo o noticiário da TV. Então, metade do noticiário é ajuste fiscal tem que ser pelo lado da receita, pelo lado da despesa, porque não sei o que e tal. Claquete. A outra 2 horas é o aborto, que nunca me ocorreu aqui, nem na minha vizinhança, nem na minha família, porque eu sou cristão, porque não sei o quê. Quando essa porra aconteceu com a minha namorada, eu tive que ajudar, porque era uma tragédia, não tinha como criar, o pai dela ia matar ela se ela fosse grávida, e não sei o que e tal. E agora vem esse cara 4 horas, ninguém vai tratar do meu salário, ninguém vai dizer para mim nada dessa porra da violência, da segurança, ninguém vai dizer nada para mim da educação do meu filho, que não consegue, sabe, fazer um beabá. Essa dissonância cognitiva entre a elite, direita e esquerda, ou as televisões brasileiras são progressistas no primeiro horário e reacionárias no segundo. Não são, é tudo reacionário. Mas esse cara, essa família, Essa família vai votar contra o status quo. ela está respondendo mais à polarização de costumes do que econômica. Por quê? Porque habilmente, a direita internacional instrumentalizou a direita brasileira para fazer esse serviço. Steve Bannon é o nome do cara. Veio para cá o Bolsonaro. Eu conheço o Bolsonaro desde sempre. Em 93 eu pedi a cassação e a prisão dele. Eu era governador do Ceará. Eu fui para a rua pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque tinha causas bastante. Então o PT aperfeiçoou o Bolsonaro para deixá-lo como espantalho. O Lula até hoje, ainda ontem, andou dizendo que vai ser o salvador da pátria, porque os trogloditas não podem voltar. E você achar que o tribunal vai manter a cassação, não guarda coerência com o que o tribunal fez com o Lula. O cara estava preso, caçado, não sei o que e tal, se lançou candidato mentindo que era candidato, depois lançou o Haddad para perder, como tinha botado o Michel Temer na vice da Dilma para travar a Dilma. E a turma vota nele, tudo cego. Então, isso é o que está. Eu hoje vejo o Lula ressuscitando a pior direita brasileira. Por quê? Porque o Bolsonaro era tão imbecil, tão despreparado, tão desqualificado, que não conseguiu nem sequer administrar uma pandemia fazendo o trivial básico. Ele tinha que ser contra a vacina, ele tinha que ser, sabe, fraudar o cartão de vacina. Se ele faz uma bobagemzinha qualquer, sabe, monta um comitê ali, bota um general idiota para ser ministro da saúde, então é graças ao falso líder que a direita verdadeira brasileira escolheu que o Lula voltou, numa eleição quase empate. Agora, se o Bolsonaro ficar fora, a direita não vai cometer esse erro. Vai escolher, porque agora também, pelo lado da esquerda... Quem que a direita vai escolher? Olha, todo mundo acha que é o governador de São Paulo desde sempre. E eu que gosto da história, pergunto, quantos governadores de São Paulo viraram presidente da República no Brasil? Na democracia? Fernando Henrique, por outra razão. Mas Fernando Henrique não foi governador de São Paulo. Então, estou falando quantos políticos de São Paulo, paulistas, se elegeram. O Jânio Quadros veio de Mato Grosso, se elegeu aqui e foi o último. Por quê? Porque o Brasil desconfia da concentração de poder econômico e político na mão de um cara. Por regra, o líder de São Paulo é provinciano, não compreende o Brasil, não conhece o Brasil, não fala o Brasil. E você vê isso, por exemplo, como é que pode o Tarcísio, um cara do IME, um cara bem formado, ele não é o Bolsonaro, não é um ignorante, sabe, que roubava dinheiro da gasolina, ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Eu apresentei na campanha documento mostrando as notas fiscais do Bolsonaro roubando dinheiro da gasolina do gabinete dele como deputado meu, contemporâneo meu. Esse país está ferrado. E ninguém quer saber. Ainda fazem juízo moralista, que o Bolsonaro é o homem contra a corrupção do PT. Percebe? É um negócio... eu estou aqui, feliz. Tá, então o Tarcísio não vem. Pega assim, aí no dia que Porque pelo que você está falando... comete uma imprecisão nessas baboseiras todas que tem falado, Ave Maria como tem falado bobagem, não é? E em relação ao negócio de Israel, aí o Tarcísio pega o avião e vai bater e se solidarizar com o Netanyahu. Quando acontecer a campanha, espero eu, o Netanyahu vai estar banido da comunidade internacional e sem poder sair de Israel, porque você vai ser preso como genocida, como criminoso de guerra. Isso, sabe, isso não revela nível, não revela centralidade nos problemas, percebe? É só oportunismo rasteiro, porque o noticiário do dia era que a direita brasileira é pró-Israel, aí vai entrar num negócio desse de aborto,
transformando uma criança estuprada numa pessoa a ser punida com a pena maior do que o estuprador, levando o Brasil a ser mais ou menos similar ao regime do Talibã no Afeganistão. Eu tenho nojo dessa elite brasileira, é nojo. Então ele não ganha a eleição. E ainda tem o seguinte, olha para a reeleição para São Paulo, que é um universo absolutamente não, ainda se acomoda, nem sofre. Então, é um buraco que está aí. Aí as outras coisas, pega o seguinte, vamos lá, eu estou com vontade de ver. Então você pega o Eduardo Leite, uma boa pessoa e tal, mas você pega, explode uma situação complexa, o discurso político dele virou pó. Virou pó. E nem sequer manejar a contradição, dizer, não, mas peraí, eu pensava isso, não tinha uma epidemia, não, diz assim, sim, me avisaram que ia dar merda aqui, ó, as enchentes e tal, mas tem outras prioridades para a gente olhar também. Zema. Conte-me outra, né? Conte-me outra. Tá? E o fim da picada. Isso, e veja, Minas Gerais, é o governador de Minas Gerais. Caiado. Esse cara tem dotes. Mas aí pega carona e vai para Israel. De novo, é um belo de um cara, eu conheço mais de perto, um médico, tem espírito público, é um bom administrador. Esse reacionarismo dele, que é fundador da UDR, já foi candidato a presidente lá atrás e tal, mas esse reacionarismo dele não o impediu de ficar contra as posições malucas e negacionistas do Bolsonaro na pandemia. Ele foi pela vacina, ele foi pelo isolamento social e tal. Só que está numa província também, assim, província não que Goiás não seja um grande estado, é um estado progressista, o centro-oeste brasileiro, o Brasil central, está meio que na contramão dessa estagnação grave do Brasil. Não a economia urbana, que padece dos mesmos males, mas a economia rural deles é extraordinária. Enfim, mas é um quadro, eu acho que é um quadro. Pela esquerda, veja bem, dá vontade de chorar. Por quê? Porque o Lula não deixa nascer nada perto dele. É uma coisa absurda, ele não deixa nascer nada perto dele. Assim, é encosto de mandacaru. Nem dá sombra, nem dá encosto. Porque é espinho, expõe, é intriga, é confusão. Então, já ficaram os gaúchos no meio do caminho. Tasso Genro tinha dotes para ser, já morreu. Olívio Dutra tinha dotes para ser, já morreu. O Jacques Wagner tinha todos os dotes, inclusive o punch político eleitoral, várias eleições vitoriosas e tal, já ficou no meio do caminho. Suplicy foi levado para o deboche. O Haddad, uma figura pequena. O Haddad é Fernando Henrique menos um, sabe? Não conhece o Brasil, provinciano, e agora encantado com essa coisa, com essa bajulação da aristocracia financeira, achando que daí vai sair alguma coisa para ele que não seja toco para financiar campanha. Não sai mais nada para ele disso aí. Aí Olha entra só. numa dessa de precatório. Olha só, Ciro, você falou que... Como é que é? Eu ri na hora que você falou, porque eu acho engraçada essa sua frase. Vem aí, como é Pablo Marçal. Mas você acha que ele Eu acho mais nada. pode sair a Depois 2026? do que fizeram com o Brasil, com o Bolsonaro, Lula, depois de tudo, não acho mais nada. Você acha que Pablo Marçal pode ser o candidato do bolsonarismo para 2026? Eu acho. Deixa ele ganhar a eleição para prefeito de São Paulo, que eu duvido, mas deixa ele ganhar, para ver se no dia seguinte já não é ele.